Eu vou fazer aqui então. Tem que chegar em alguns... Comecei agora então. Fazendo eletrônica, né? Tô gravando aqui no computador. Não tem como ligar pra ele visual. Não, né? Liga pelo Facebook, pelo Messenger. Ah, tá. No grupo mesmo da plenária, quer dizer. Não, vai no Messenger e liga pro Renato, pro Malatesta, né? Ah, individual. Individual, faz uma ligação de vídeo, você e ele. Vai em vez disso. Não, cara, lá no Renato, cara. Vou sair aqui uns 30 segundos, lá, peraí. Não, lá, isso, não sei, é ele, tá lá, na cara do Malatesta, lá. Aonde? Na figura. Ah, tá. Daí a gente faz individual com ele. E não é de repente vai esperando a gente sair. Mas isso que eu estou apresentando aqui tá mais ou menos escrito já na minha tese, né, para plenário. Sim. E eu pensei nisso agora. Se eu aceitar aderir a essa organização histórica que tem aqui, o que eu ia estar fazendo na prática seria ratificar toda essa ação dos situacionistas. Eles iam fechar o novelo deles. Se a COB ratificasse essa tomada, que eles roubaram, eles invadiram o prédio lá da associação. Eles chutaram a janela e invadiram. Fascistas, fingindo ser anarquistas. Sim, mas de repente a associação da pedagogia libertária dessa cidade, a escola moderna dessa cidade, ela não está desse bloco. De repente ele pode ser puxado à parte. Sim, eu penso sim, retomar tudo. A escola... Mas a escola é o Colégio de Aplicação João 23, da universidade. Mas digamos, eu citei um exemplo, mas eu estou tentando construir uma alternativa. Nós aqui construímos o Centro Cultural e Artístico, é uma alternativa de 1953, mas nós poderíamos ter recuperado a escola Eliseu Recluso, mas nós não tínhamos esse elemento e não parecia interessante. Então o ato mais próximo que nós tínhamos era o Centro Cultural e Artístico. Só que na recuperação do Centro Cultural e Artístico nós temos nossos problemas. Então eu fico imaginando se não há uma articulação mais contemporânea que escape esse controle deles aqui. Não há. Perguntando, né? Não há, porque eles foram rápidos, né, na redemocratização em justamente caçar essas estruturas justamente para evitar a reorganização do movimento anarquista, o que eu estou percebendo. Isso foi de caso pensado. Porque se você tinha todo um plano de fundar um PT e uma CUT, você tinha que minar qualquer hipótese de renascimento do movimento libertário e sindicalista, revolucionário. Então parte dessa mobilização para fundar o PT e CUT passou por neutralizar as sementes anarquistas que existem, né? Esses troncos que foram podados, mas que sempre tem um pendão de esperança, como tinha em Juiz de Fora. Então esse trabalho de pesquisa daqui já foi todo fechado, né? Dentro daquela máxima, tudo dentro do Estado e nada fora. Sim, isso é uma ação já foi pensada, né? Pensada e estruturada, feita e bem sucedida. É o que eu estou falando. Quando eu puxei a organização aqui, eu bebi da fonte desse movimento anarquista que eles fizeram. Porém, eu só levei à frente porque por ingenuidade e ignorância. Vamos avançar no nosso ponto. O próximo ponto que entrar, depois da questão da organização, vinha a questão da obrigação de nós ter um jornal circulação nacional. A gente tem uma contradição que a gente não tem nenhuma página nacional. A nossa página, toda a nossa estrutura de apoio da COB, ela estava dentro de uma página que tinha a estrutura dela centrada num arquivo da CNT na Espanha, quer dizer, o provedor. Então, e na ruptura, primeiro com o idílio, ele desaparece com essa página. Depois, na ruptura com a CNT, desaparece a página. E depois com esse terceiro elemento, que é o pessoal do secretariado da IT se fazendo de bobo nesse meio termo, nos deixando à parte. Uhum. A terceira questão é que como nós éramos uma oposição pela base dentro da IT e não estávamos em acordo com as decisões do grupo hegemônico, também não havia muito interesse. Então a secretária, quando ela chega aqui, mas como é que vocês ficaram todo esse tempo sem participação, sem articulação? Nós íamos para saber como é que vocês estão.
óbvio que eles já vieram sabendo que nós existimos, que continuávamos existindo e tal. O que ela veio é capturar informações e levar adesões junto, que ela já sabia que tinha, porque se nós já tínhamos, mas nós temos um problema sério de comunicação. Quer dizer, essa estrutura operacional nossa, inclusive o fato de não ter acontecido a plenária de 2018, tudo relacionado. Mas isso é proposital É uma certa involução. Como estratégia, é proposital isso da COB, como estratégia ficar desestruturada na comunicação, ou é um erro mesmo? Ou é uma dificuldade? A gente ter perdido a nossa... É uma dificuldade que de repente nós perdemos as páginas, nós tínhamos página dentro de um provedor, perdemos esse provedor, nós tínhamos página dentro de um serviço público, perdemos essa página do serviço público, e ao mesmo tempo temos que sempre querendo identificar quem era o responsável pelas comunicações. Tá, esse é um diagnóstico. O Renato escreveu uma coisa aqui. Eu vou ver um jeito de colocar ele. Ô Márcio, você tentou isso, de ligar pro celular dele? Não ligar pelo Messenger mesmo? Pelo Messenger? Tentamos umas 3 vezes ali, não deu. Tá, beleza. Mas assim, isso é um diagnóstico, né? Mas qual seria a solução para resolver isso? Por exemplo, vamos pôr uma proposta aqui. Fazer uma nova, né? A comunicação está dispersa, né? Da COB. Ela está no Facebook, está até pelo WhatsApp, está na internet, tem vários blogs. Sim. Aí eu penso assim, vamos pôr uma proposta de refazer um site oficial. Tem páginas, tem páginas que nós não temos mais controle deles. Estão andando sozinhos. Aqui, ó, o Renato. Ou seja, e aí o que eu estou observando? O que nós estamos observando? Sim. Que nós estamos observando que os caras estão se infiltrando nessas páginas e estão se apresentando nelas. E a gente não consegue nem cortar os caras. Isso são páginas... Gostaria de que nas avaliações de análise de conjuntura levássemos em conta as considerações de Proudhon sobre o capitalismo e suas fases: anarquia industrial, capitalismo selvagem, feudalismo industrial e o império industrial, capitalismo de Estado, que são ao mesmo tempo fases de seu desenvolvimento histórico e estágios do capitalismo contemporâneo. De um lado, os capitalistas selvagens defendem o nacionalismo tipo Bolsonaro, tacanho, e os setores que defendem a globalização do mercado globalizado representam... Tá, ele pôs um ponto aqui de discussão: capital nacional versus capital global. Sim, mas essa abertura bolsonarista do capital nacional, essa proposta bolsonarista de capital nacional é um pouco diferente daquilo que nós tínhamos visto da Revolução Democrática Burguesa, de uma burguesia nacional construindo um projeto nacionalista para inserção dentro do mercado internacional. Eu vou pôr aqui para ele ler. Eu vejo que caminhamos para o liberalismo brasileiro e que o socialismo de Estado está decadente, que agora é o momento de retomarmos o socialismo libertário, que é justamente onde entra essa minha proposta de ir ao público, salvar o nome do socialismo, que está queimado, assim, de sindicato, que vai ser o quê? Vai ficar um nada agora? O Lula representava os trabalhadores, por acaso? Sei lá, o Freixo é socialista? Será que ele é socialista? O cara lá na beira da piscina do Copacabana Palace, na Zona Sul. É que a gente tava falando do Chomsky esses dias, né? Muita gente pega que o Chomsky é anarquista, isso e aquilo, e o cara tem uma fortuna avaliada em não sei quantos milhões, né? Que nem eu sabia há pouco tempo. Fiquei sabendo há pouco tempo isso. Falando do presidente do Uruguai também, o Mujica, que também que deve ser um cara posses e abastado, mas fica fazendo voto de pobreza. Ele diz que não faz voto de pobreza, né? Eu vi ele falando, mas o cara acaba fazendo sim. A gente está completando em 2019 100 anos do Tratado de Versalhes, que foi o início do socialismo de Estado. E o grande filho disso foi o fascismo. E depois do fascismo, o sindicalismo fake. E a gente pega também o socialismo católico também não está em crise também, porque primeiro que ele virou fascista, né? O socialismo católico. Ele logo virou fascista. Aqui no Brasil, o Dom Helder Câmara era integralista. Quando o fascismo caiu, o socialismo católico logo abraçou o marxismo, que era uma terceira via.
né? O marxismo era uma terceira via, não era nem aliados nem eixo. Abraçou a teologia da libertação. A teologia da libertação está caindo também agora. E o socialismo católico, ele não tem condições de empreender nenhuma luta. Ele só conserva o que já foi conquistado na luta revolucionária. Eles não vão emplacar nada demais, nenhuma luta por direitos. Eles falam para o trabalhador, fica calmo, né? Não faz nada alvoroçado, aceita tudo, né? Você já tem seus direitos aí a férias, a 13º, né? Se for lutar por alguma coisa, vai com calma, né? Pega um representante, um político, né? É isso que o católico faz, o socialismo católico. Então ele não é para lutar, não é para criar nada, ele só conserva o que, depois que dá uma confusão, né? Ele conserva ali o que já foi criado. O que tu fala de teoria da libertação é do ideias do Freire, né? Paulo Freire. É o Frei Beto e até o PT, né? O PT nasceu reunido dentro da igreja. Porque crise da teologia da libertação. O Pedro Stedley, que ele é igrejeiro, né? Diz o filho, sabe melhor. Pedro Stedley, o cara que não apareceu mais, né, no cenário. João Pedro. João Pedro. Isso, João Pedro Stedley. Não, o que tu falou aí é interessante. A gente estava falando aqui ontem sobre a OSL dos suecos. Por que eles liberaram lá na Suécia aprovaram, né, as 6 horas diárias de trabalho? Porque eu acho assim, eles fizeram isso para, de certa forma, abrir uma concessão para os trabalhadores lá. De certa forma, para os trabalhadores ficar de boca fechada, entendeu? Do tipo, agora que a gente passou 6 horas para vocês devem ficar de boca fechada, não trabalhar mais. E o governo de direita lá está proibindo as greves agora. E a OSL, eles estão propondo radicalizar as manifestações agora na Suécia. Porque todo mundo aqui acha que na Suécia é tudo um mar de rosas, os trabalhadores lá vivem num mundo num mar de flores e tal. E não é. E os caras agora, essa OSL, estão propondo uma radicalização. Eles estão sendo proibidos de fazer. Eles só têm uma opção de greve lá, que é quando, por exemplo, eles entram num acordo de trabalhadores, vamos dizer assim, a favor de pensões lá, entram num acordo de coletivo. Então é só uma maneira, só uma opção que eles têm de poder fazer greve. Agora, de outra forma, eles não podem. Eles criaram restrições lá, o governo de direita, né, no caso. Então eles estão propondo, acho que é por isso que eles estão propondo a entrada na IT, né? Que eles querem radicalizar mais isso, essa manifestação deles lá. A campanha contra o trabalho sem direito é uma delas. A outra é a campanha do voto nulo. Tá, a do voto nulo eu tenho uma coisa para falar. Vou pôr aqui pauta, trabalho, direitos. E sobre trabalho sem direitos também. Essa pauta do contra o trabalho sem direitos envolve direito a contas sociais, precarização do trabalho, contra a terceirização e a flexibilização, contra o banco de horas, e fazer a vinculação com o voto nulo, ação direta. Você sabe como que foi no sindicato dos jornalistas? Porque o jornalista é a única classe que aceita o freelancer, que o sindicato aceita. Por que os jornalistas aceitam a posição de freelancer? Eu tinha até um colega aqui que era freelancer fixo de uma empresa. Por que os jornalistas aceitam o trabalho freelancer? Que é um trabalho que você faz contrato, trabalho a trabalho, né? Você não tem emprego. Inclusive o que eu estou trabalhando aqui quando eu pego é assim, é caso a caso. Você que se vire para recolher sua previdência. E alguns estão fazendo MEI agora, né? CNPJ. As pessoas viram CNPJ para burlar o sistema. Mas a gente tem que considerar que o Brasil tem 25% de desemprego. Num bairro lá em Viçosa, só tinha, sei lá, alguns trabalhadores de carteira assinada, o resto tudo era informal ou vivia em torno desse trabalhador com todos os direitos e todos os privilégios, e regalias e garantias. E o bairro sobrevivia em torno de alguns funcionários que tinham direitos. O resto era bico, camelô. Então a gente tem um cenário muito grande de desemprego, formal, né, principalmente. E aí aparece o Uber, por exemplo, que foi a polêmica aí do Uber. A cooperativa de táxi é um
que eu saiba, é uma máfia também. O cara é dono de vários carros e o cara é explorado. O taxista também é explorado dentro dessa cooperativa. É uma máfia. Um cara é dono de vários carros e ele deixa o outro trabalhar no lugar dele. E eu nunca ouvi falar de uma tentativa de organizar taxista. Eu mesmo nunca nem fiz pesquisa com um taxista. E aparece o Uber. Aí um monte de gente começa a trabalhar no Uber. Que eu também não sei como funciona, se nunca trabalhei nisso. Essa alternativa que está falando desse capitalismo nacional é uma prestação de serviço onde cada um se transforma em empregador de si mesmo. Então, o ciclista que está na Uber, ele foi atropelado aqui próximo. É ele que responde junto à saúde pela sua situação e pelo seu equipamento. Quer dizer, a roda da bicicleta foi entortada, ele levou não sei quantos pontos no pronto-socorro. Quer dizer, nós estamos dentro de uma situação mentirosa, onde o indivíduo está sendo chamado de empresa, está sendo chamado de liberalismo. O sujeito é a sua própria empresa e ele responde por todas as condições de trabalho. O aluguel da casa, as pessoas estão, desde casa, elas estão participando do sistema. Ou seja, elas arcam com o seu aluguel, elas arcam com a sua luz, a pode arcar com a alimentação. Sim, o Renato. Eu tô com o Renato aqui no... Liguei aqui. O Renato tá aqui do meu celular aqui. Se quiser falar, Renato, agora eles vão ouvir. Sem direito, a gente é absolutamente contrário, né? Nenhum direito, menos a palavra de ordem, não consegui entender esse paralelo. Sobre aquela questão do capitalismo, eu apenas acho que é importante a gente levar em questão esse aspecto, porque para mim foi um aspecto muito esclarecedor. A perspectiva de que Proudhon tem, ele tem a ideia de que existe um desenvolvimento histórico do capitalismo, mas que apesar de terem sido fases históricas, quer dizer, o capitalismo selvagem, ele acontece num primeiro momento quando não havia regulação do capitalismo. E por isso mesmo havia liberdade para os caras que tinham capitais de fazer qualquer coisa para multiplicar os seus capitais. E rapidamente eles se desenvolveram para outros ramos da produção. Isso fez com que, dentro do processo de desenvolvimento capitalista, os primeiros grandes conglomerados industriais, bancários, estivessem todos relacionados. E eles estavam, num determinado momento, muito próximos das estruturas de Estado. Aí se estabeleceu a feudalidade industrial, quando se estabeleceu as primeiras legislações para o controle da produção industrial e a partir daí eles tiveram uma maior influência sobre o Estado Nacional. Com essa maior influência no Estado Nacional, alô? Estamos certo aqui. Com essa maior influência sobre os Estados Nacionais, os capitais se reproduziram mais rápido e eles se reproduzem dentro de uma fase de expansão do capitalismo para além das fronteiras, inclusive criando interesses fora das suas fronteiras, que seriam as multinacionais. Já é praticamente uma previsão do imperialismo atual. E a partir dessa situação, você tem a necessidade para essa economia, para essa nova economia baseada nas economias para além fronteiras, a necessidade de abolir as fronteiras para fazer com que os fluxos do capital se desenvolvam, rolem com a maior presteza. Essa fase, na verdade, que é o Império Industrial, já é uma fase do capitalismo de Estado. Os marxistas, eles, ao desenvolverem a tese deles, eles apenas desenvolveram uma tese que era uma tese da burguesia, que era a tese da centralização da economia no Estado, que o Estado e a economia seriam a mesma coisa. E aí é o capitalismo de Estado. Isso já mostrou a sua falência. Contra todas essas estruturas, a proposta é sempre a proposta da democracia social, que é a proposta da autogestão, da igualdade social, econômica e política, né? Que é a anarquia, a autogestão generalizada. Essa é a proposta de Proudhon, a maneira como Proudhon vê a coisa. Do ponto de vista dos analistas. Como que essa análise se encaixaria no Uber? Que a gente estava falando sobre o Uber no Brasil agora. O trabalho sem direitos, aí é sobre isso que se fala. Isso. Eu achava que a gente ia discutir a questão da conjuntura nacional e eu achava que esse aspecto deveria estar inserido na discussão. Nessa questão do Uber, faz parte desse que, no momento, por exemplo, está tendo uma nova revolução tecnológica e nessa nova revolução tecnológica, novamente, não há legislação sobre como ela se desenvolve. Então, dentro dela existe uma fase de capitalismo selvagem. E a fase de capitalismo selvagem, ela se desenvolve pelo Uber, por exemplo, né? Que aí o cara não tem direito nenhum. Eu ia colocar um ponto parecido também, porque é justamente isso. Se a gente chega num capitalismo selvagem, se o movimento natural dessas categorias de Uber e outros não seria se reorganizarem, formarem
por exemplo, a Fox estava colocando a questão dos acidentes de trabalho do Uber de bicicleta. Se eles uma hora não se juntariam todos no 1º de maio, todos os Ubers se juntariam para discutir essa questão. E aí? Quem teve acidente? O que a gente vai fazer? Porque seria um caminho natural para criar direitos sociais nesses novos métodos de trabalho. Isso não seria só uma fase passageira. Nos Estados Unidos já estão pressionando. Acho que pode ser uma greve da Uber, qualquer coisa assim. Pode-se pensar, mas o problema é que eles estão super descentralizados, quer dizer, não existe um aspecto de unidade entre eles competem pelo mercado. Os caminhoneiros usam muito o WhatsApp agora para se comunicarem, né? Mesmo estando isolados. Talvez os Ubers daqui a pouco, talvez os problemas... seja a experiência que possam usar, exatamente. Alguém que esteja em contato conosco trabalha com Uber? Tinha um camarada no Sul que estava no Uber, mas ele estava indo para uma outra pegada, ele estava aderindo ao discurso do ser patrão de si mesmo e tudo mais. Estava elogiando o Uber como uma alternativa ao desemprego. Essa questão também que porque na verdade os próprios capitalistas estão tentando tirar a cabeça da miséria, porque com a robotização daqui a 10 anos, por exemplo, o emprego já era. Quer dizer, as formas de trabalho estão muito modificadas, a gente vai ter que repensar tudo isso. A questão vai ser explosiva. Quer dizer, essa fase que a gente está vivendo agora é uma fase que, por exemplo, a hegemonia dessa extrema-direita que estava ascendendo no processo dos últimos 2, 3 anos no mundo inteiro, se prosseguisse, eu achava que poderia levar a choques e eventualmente a uma guerra mesmo. Nós estamos no momento da crise suprema do capitalismo, apesar da situação da classe trabalhadora de desorganização ser tão grande que a gente não consegue ver uma perspectiva clara. Eu acho que a sua visão sobre os partidos de esquerda querem revitalizar os sindicatos, eles querem mesmo, porque tem uma rede instrumental que divide os trabalhadores, porque são verticais e são burocráticos, que servem para que os partidos tenham controle sobre as massas, mas eles não servem para a luta realmente. Sim, porque a gente estava discutindo antes também a questão da conjuntura atual, de que estão surgindo grupos anarquistas, mas que vêm de dentro do PSOL, vêm de dentro de blocões, de frentes, e que como a gente lida com esses grupos. E por isso que eu estava colocando que essa questão que você falou, que os sindicatos vão querer retomar uma combatividade. Assim como na Suécia, uma seção sindical de um grupo lá, de uma rede de sindicatos, quer se filiar e ter, pode ser uma estratégia dos partidos que estão falidos, dos sindicatos falidos, querendo recuperar uma combatividade através do movimento anarquista. E depois, quando eles voltarem ao poder, vão reprimir os anarquistas, os trabalhadores e tal. Pode ser só uma fase. Eu acho que a estrutura sindical, como são os sindicatos hoje, eles não são sindicatos, porque os sindicatos é a solidariedade da classe trabalhadora, a irmandade da luta comum. Isso não existe. Existem estruturas burocráticas e aparelhos. E nesse sentido não adianta tergiversarmos com relação a isso. Eu acho que a perspectiva é criar uma nova visão de sindicato, que é o sindicato organizado desde o local de trabalho, para a luta, desenvolvendo instrumentos de solidariedade, que é a nossa proposta original, na verdade. Eu acho que não adianta tentar trabalhar com sindicatos atrelados ao Estado. Aqui em São Paulo mesmo, nós temos setores, por exemplo, de sindicatos metroviários que têm apresentado posturas cada vez mais combativas, mas eles não largam a postura partidária, o que significa desaguar tudo no parlamento, e não largam a perspectiva de que são a vanguarda, de que são a direção, de que, enfim... Eu também penso em fazer algo do século XX. E você falou dessa conjuntura, para mim o liberalismo ele abre uma janela. Por exemplo, os trabalhadores do Uber ou do iFood, eles estão lá, estão dispersos, igual você falou. Tudo bem que a gente não seja herói, né, sindicalista, mas por que não ter algum trabalho ativo de organizar esses trabalhadores autonomamente, já que eles já caíram no liberalismo, né, no capitalismo selvagem? Por que não ir de Uber em Uber com um jornal, por exemplo, com uma proposta, marcar uma reunião para um 1º de maio, recolher reclamações desses trabalhadores um por um? Porque se eles estão caídos no liberalismo, ao mesmo tempo eles também estão aptos a
a se organizarem da mesma forma que os trabalhadores se organizaram na Primeira República Brasileira. Se o liberalismo atual não vai abrir uma janela de possibilidade de retomada do sindicato livre. Uma base de solidariedade pode estar montada em cima, como eu dei o exemplo que nós vimos. Eu queria dizer para os caras o que é que os caras têm que fazer. Eu acho que a gente tem que estimular a auto-organização. Eu penso no sentido de que eu tenho pessoas que eu conheço que trabalham com a Uber, com as quais eu poderia conversar para que elas tivessem iniciativas de divulgação nesse sentido. Agora, eu não acho necessariamente, quer dizer, talvez como um trabalho de sindicato de ofícios vários, a gente pudesse ter esse tipo de atividade. Agora, se a gente não tivesse uma inserção dentro da própria categoria, dificilmente o discurso prevalece. Acho que o Pucci vai falar uma coisa aqui. Vamos ver se vai dar certo. Fala em Porto Alegre alguma coisa. Não, estou levantando a necessidade de haver um seguro coletivo, por exemplo. Como é que fica a questão material do sujeito da moto, da lambreta, do carro, que ele que tem que pagar o conserto, ele que vai ter que recuperar o carro. Tá? Os carros, tem uns carros que são alugados na Localiza e outros carros são dos proprietários, mas como é que ele arca com o custo de manutenção? De onde é que ele tira isso? Ele está tirando isso do trabalho dele, da existência dele. Ora, isso tem vida curta, porque ele não tem condições de sobreviver. O sujeito que tem uma bicicleta, entortou a roda, ele tem que comprar uma roda nova. Quanto custa isso? Quer dizer, isso a empresa não responde. Ele foi para o pronto-socorro, ele está lá no pronto-socorro, vai ficar 3 ou 4 dias. Quem é que alimenta ele 3 ou 4 dias? Ninguém. Ele é um patrão sem grana. Quer dizer, não tem uma empresa, quer dizer, isso tem que haver uma base de solidariedade para poder cobrar isso do empregador dele, né? Mas ele não consta como empregador, ele consta como autônomo do empregador. Mas o que eu percebi foi que teve uma concordância aí entre... Peraí que eu acho que o Renato caiu aqui. Teve uma concordância de não ter essa pegada, porque a questão de como organizar o espaço de trabalho e do estilo da IWW de trabalhar, dos Wobblies, né? É esse estilo de você ser o sindicalista que vai até a categoria de trabalhadores e organiza eles. Mas eu acho que isso também era uma prática... Peraí que o Renato... É uma prática brasileira também. Aqui em Juiz de Fora, os alfaiates, eles organizaram, por exemplo, os trabalhadores da padaria, porque os caras dormiam no forno, entendeu? Eram precários. Então, os alfaiates que já tinham uma cultura muito maior de organização ajudaram os trabalhadores de padaria. Então, isso acontecia aqui também. Eu não vejo por que não fazer isso, uma categoria ajudar a outra, em termos de organização. Não é exatamente essa a questão que eu coloco. A questão que eu coloco é que a luta... Bom, de certa maneira, a gente também faz isso quando divulga a propaganda da FOSP, da COSB e da IT, junto a empresas de qualquer tipo, na qual nós não temos grandes militantes. Mas isso é um fator da nossa fraqueza, porque nós não estamos nessa discussão cotidiana com eles. Eu acho que a gente pode estabelecer, talvez, um vínculo com eles, porque eu acho que até uma preocupação justa na medida em que essas novas formas de relação de trabalho vão se estabelecer vão se generalizar daqui para frente. Sim, teve um pacote de abertura econômica, vai ser muito fácil você abrir negócio. Então o cara, né, o famoso da barraquinha de cachorro quente, a mulher que faz salgado em casa, vão meio que se legalizar, né? Você não vai mais precisar da máfia da prefeitura. Isso vai abrir realmente um monte de trabalhador disperso. Além de abrir também pro grande capital global, tipo o Walmart vai chegando no Brasil agora. As grandes conglomerados, grandes corporações vão ter campo aberto para se instalarem. Isso coloca que... bom. Pois não. Eu pensava que tinha mais alguém falando. Eu acho que sobre esse aspecto a coisa tende a se generalizar. Mas a gente, para a gente conseguir manter um contrato sem ter... Nós não vamos ter uma sede, por exemplo. Aqui em São Paulo nós não temos uma sede. Então, esse trabalho fica muito
pessoa a pessoa. Se a gente não estabelecer um núcleo dentro da categoria que mantém o trabalho constante. Eu acho que já tem sobre esse ponto aí de trabalho sem direitos, e agora o voto nulo. O voto nulo que eu analiso é que a gente estava vindo de 25% de votos nulos, em média, né? Principalmente na eleição presidencial. E agora eu percebo que aumentou para 33% a quantidade de voto nulo. Porém, esse montante ele não tem uma proposta definida. E nesse período aí, pós 2013 até 2018, o movimento anarquista não conseguiu divulgar a sua proposta. A internet se mostrou falha. Esses fóruns de internet que seriam grandes espaços de unir o Brasil inteiro para divulgar alguma coisa, se mostraram, na verdade, um apoio para, sei lá quem, ficar investigando partidos, polícias e tudo mais, e ficarem sabotando as discussões. Então teve um aumento de descrédito do sistema político, mas não houve uma divulgação de uma alternativa. Então o Brasil hoje está dividido, qualquer cidade que você pegar, ou nacional, está dividido em 3 partes: quem vota para a esquerda, quem vota nulo e quem vota nessa nova política conservadora, liberal. Então a gente está dividido em 3 partes. Agora, nas próximas eleições, que a gente vai saber se essa tendência vai diminuir, vai retrair de novo. Voto nulo, que tem 33% hoje em dia, se ele vai para 25% de novo, ou o que vai acontecer. Eu queria entrar nessa questão aí. Pode falar. Alô. Não, veja bem, a nossa proposta, ela tem sido sistematicamente juntar aquilo que o sistema apresenta como voto branco, nulo e abstenções. Ou seja, o sistema nós já tentamos aqui juridicamente, a gente tentou colocar a opção voto nulo dentro da urna e a gente não conseguiu fazer isso, quer dizer, o sistema não aceita a opção voto nulo. Então, primeira coisa, a opção voto nulo serve ao sistema, mas a rejeição ao sistema, ela não é só o voto nulo, é o voto nulo, o branco e as abstenções, por vários motivos, inclusive de desavença entre os próprios candidatos. Então, se a gente for raciocinar essa relação entre voto nulo e brancos e abstenções, a gente pode dizer que os candidatos, na maior parte, não venceram eleições. Porque o voto nulo, brancos e abstenção, muitas vezes é o segundo lugar. O candidato não consegue ter uns 50% do eleitorado. Então, isso que a gente, todo o trabalho nosso de divulgação pela COB, dos resultados da eleição, vou mostrar estado a estado o que foi essa rejeição. Então, o índice da rejeição, que é aquilo que a ditadura calculava no passado, ela queria saber qual era a rejeição que existia. E a rejeição era medida através do voto nulo, das abstenções e dos votos em branco. Então, vejam bem, rejeição. Então, rejeição a um pacto, a um projeto hegemônico. Então, isso é uma discussão que está aí, que a gente tem que considerar. Nossos números são muito maiores. Só que, por um outro lado, o que eu observo? Tanto via o método R, tanto outros métodos de avaliação dos discursos, esse acesso ao Facebook, do Google tem outras coisas, eles conseguem capturar as questões comuns daqueles que estão rejeitando e usar isso como... isso vai lá na fala do presidente quando ele diz uma besteira qualquer, e aí ele ganha um número X de pessoas que não concordam com ele, mas naquele ponto tem aquele sentir comum. Então, há uma manipulação da opinião pública em cima da maneira geral das pessoas encararem as coisas. E nessa maneira geral das pessoas encararem a coisa, o voto nulo e a rejeição, eles são insuficientes para nós dar um passo adiante. O passo adiante estaria na nossa organização, fazer funcionar a organização ao nível municipal. Quer dizer, essas grandes manifestações que aconteceram em todos os lugares, elas têm uma construção, que é a sociedade contra o Estado, e a expressão dessa sociedade ocorre dentro da cidade. São as cidades que se organizam contra o Estado. Então, o termo geral, pura e simplesmente voto nulo, abstenções, etc., ele se tornou manipulável, muito manipulável. Isso agora deveria estar mais concreto, de nós empurrar a organização no nível municipal, de criar espaço no nível municipal de definição de ações ou de
empurrar o sistema. Ok. E, que é voltar à discussão das cidades livres, do municipalismo não libertário do Murray Bock, mas no sentido libertário. Eu acho que tem que associar essa questão do voto nulo com isso. Porque faltou um projeto. Tá, mas a gente estava falando também sobre... Eu acho que... eu vou só puxar o link que falou ali sobre a dúvida de o que vai acontecer, se vai aumentar o voto nulo, as abstenções, se vão continuar, se o pessoal vai continuar validando a direita, a esquerda. Eu acho que com essa falência da esquerda aí, do socialismo autoritário, e propriamente a direita também, está todo mundo, já tem gente reclamando veementemente do Bolsonaro. No caso, eu vi um vídeo aí de umas mulheres amaldiçoando ele, que reajustou os salários das altas patentes do Exército, mas não reajustou de patentes comuns, de soldado. O pessoal já está amaldiçoando ele. Então, quer dizer, as duas já estão entrando em conflito, entrando em falência, direita e esquerda. Então, essa é a hora de a gente começar a intensificar o trabalho. E eu acho que a tendência é aumentar o voto nulo, as abstenções, que o ponto é ver as abstenções, é óbvio, também como válida, mas tem aquela questão de quem não pode lançar mão das abstenções, que continua no voto nulo, né? O voto branco não conta porque não adianta em nada, vamos dizer assim. Mas isso aí é uma opinião, nós defendemos o voto nulo. Fala lá, né? Eu posso entender que a palavra de ordem voto nulo ela se tornou mais maleável porque de repente cabe para os partidos de esquerda. Lula mesmo chegou a sugerir que se ele não pudesse ser candidato, ele defenderia o voto nulo antes de se definir pelo Haddad, enfim. Eu acho que a gente tem que ver a coisa assim, o voto nulo não é exatamente a nossa expressão, não é o voto anarquista. E nesse sentido, tá me ouvindo? Nesse sentido, o que importa é mais o efeito simbólico. A gente defende o voto nulo como uma maneira de você se recusar a aderir à democracia representativa, achar que alguém vai resolver o seu problema. Nós falamos para as pessoas que elas mesmas é que têm que assumir essa responsabilidade, né? E para resolver os seus problemas. E puxa vida, eu estou tendo um problema aqui. Ok. Depois eu te ligo de novo. Os nossos motivos são diferentes dos deles, né? Por exemplo, os caras do PSTU falam disso também. Mas o nosso interesse é outro. O deles é diferente, é distinto do nosso. Sim. Né? Eles também podem falar as mesmas coisas que nós. Só que não é a mesma coisa que eles querem, não é a mesma coisa nossa. A ver bem, assim, a contradição, ela está em que tu tem um setor que luta pela hegemonia e que usa da questão eleitoral, da questão democrática, da questão do voto, para galgar postos e ocupar espaço dentro da máquina administrativa. Agora, a nossa questão é chegar e dizer assim, essa máquina administrativa, ela está condicionada à sobrevivência do capitalismo, ela é objetiva ao capitalismo. Agora, qual é a máquina que está construída pela sociedade civil, não capitalista, de sobrevivência, que é a solidariedade? Como é que essa solidariedade está crescendo? Ela está se expressando através do quê? Quais são as grandes realizações solidárias que nós temos? Onde é que nós nos juntamos em todas as relações solidárias? Então, esse trabalho ao nível solidário da cidade, da nação, ele está pouco expresso no nosso trabalho, no nosso discurso. Ele é muito grande. Ele acontece, é por isso que ele se dá, mas ele não aparece no nosso pacto. Então, é preciso ser mais reforçado ao nível... O prefeito quer colocar... Está cortando as árvores da cidade. A cidade está se manifestando como? Qual é a força? O prefeito resolveu modificar o código de localização dos bairros para aumentar as alíquotas. Qual é a resposta social que a gente consegue dar a nível da cidade? O prefeito está fechando os atendimentos de saúde, os postos de saúde. Ele pretende privatizar alguns postos de saúde. Qual é a resposta que nós estamos dando? Como é que a gente está conseguindo se unir às tendências em combate, às tendências que já estão em luta?
principalmente quando essas tendências que já estão em luta, elas também têm por trás elementos partidários, porque esse é o problema, e isso nos remete à nossa história, porque quando a gente vai pensar que no período da ditadura, onde se buscava uma abertura política, etc., tal, nesse momento, a ordem era, vocês calem a boca, porque nós precisamos avançar democraticamente. Ou seja, o espaço do questionamento social, do resultado das coisas, nunca se pode colocar, sempre que tem que estar sujeito ao pacto social da burguesia. Então, em que momento nós conseguimos construir um pacto alternativo a esse pacto da burguesia? Se é ultradireita, sim, e como que nós estamos conseguindo colocar a nossa alternativa ao jogo dessa direita e da esquerda? Que direita e esquerda estão na mesma coisa, o que está representando? Entendi. Em termos de ações, né? Não tinha nem pensado por esse lado, é verdade. Agora, por exemplo, pode falar, não vamos manifestar publicamente, é a esquerda que está lá, né? Você está sempre sujeito às armações dos grandes poderes. Isso que eu estava colocando ali em cima, né? Da gente fazer um círculo e ficar independente e fazer o nosso, né? A nossa proposta. E para isso a gente tem que se colocar publicamente e ignorar, no bom sentido, né? Digamos assim, ignorar os outros, o que estiver acontecendo fora desse círculo, e desenvolver a nossa proposta, seja na nossa comunicação interna entre as seções aqui do Brasil, organizar realmente uma imprensa e uma editora, porque a gente tem que saber, tem que ter também um manancial de livro e discussões também iguais essa que a gente está tendo. Ela pode ser trimestral, bimestral, né? Se a gente melhorar a tecnologia, a gente pode fazer essas assembleias e se por um lado isso tá bom, abre caminho para tá tudo grampeado aqui, abre. Mas e daí? Os caminhoneiros também estavam no WhatsApp e organizaram uma greve nacional. É assim, a política usa isso. Então, a gente não vai aqui discutir como que fabrica uma bomba, não vamos discutir como que quebra uma vidraça de banco. Vamos estar falando coisas que são permitidas pela Constituição, que é a liberdade de organização, liberdade de reunião, liberdade de educação. Então, é um risco que eu prefiro ter esse risco, né, do que ficar inerte, ficar sem ação. Eu acho que a gente tem que assumir. Tá bom, eu nunca passei por um trauma de ditadura, mas eu não consigo ver outro modo. Por que não a gente melhorar a nossa comunicação interna e para fora também, publicamente, bem claro? Todos os grupos fazem isso. Nós não somos um grupo indigno para ficar escondido. Muito pelo contrário. E se à medida que a gente for levantando o nosso próprio histórico, nossas propostas, vai ficar claro que os benefícios que esse tipo de organização já gerou aqui no país. E a nossa dignidade vai ficar cada vez maior. Com certeza. Deixa eu argumentar. Bem, nós estamos falando em cima de coisas que vão acontecendo. Tem um engenheiro que dizia assim, ó, que a oportunidade é um cavalo que aparece encilhado. Uma coisa é o nosso problema. Tu tem casa, moradia, tu tem organização. Uma coisa é o nosso problema, a nossa organização. A outro problema é as coisas que estão acontecendo. A realidade não nos espera. A realidade não espera que o indivíduo se organize. A realidade exige intervenção, exige combate. E o combate, ele é diário. E o combate se apresenta, ele não escolhe. Ele se apresenta. E tu não tem como fugir. Ou tu fica quieto, ou tu deixa acontecer, ou que são as duas coisas, nada. Ou tu responde. Então a questão é como responder. E a necessidade de responder. Tem várias coisas que ocorrem dentro da cidade. Tem várias coisas que ocorrem dentro do país. Meios de responder. Articulações de responder. Aí a questão sempre termina sendo a mesma coisa. Rolou uma manifestação, nós vamos junto com a manifestação, nós vamos puxar a nossa manifestação, ou nós vamos puxar a nossa alternativa, a manifestação. Como é que nós vamos fazer isso? Mas aí volta a velha história. Nós estamos dentro de um jogo de carta marcada. Eu quero dar um exemplo. Eu estou dentro de uma categoria de trabalhadores que prestavam serviço para uma entidade de pesquisa. Esses trabalhadores tinham uma certa hegemonia dos partidos que controlavam a produção. O PT controlava essa produção. Só que esses caras do PT de ontem
Anteontem eles eram o MDB e anteontem eles eram não sei quem. Eles sempre controlaram a produção. Hoje o governo não quer essa hegemonia. O governo quer que o cara responda diretamente ao secretário de plantão. Ou seja, ele não responde mais a um partido, ele responde agora a um secretário de plantão. Ou seja, ele entrou numa linha de montagem. Ele tem que produzir texto para essa linha de montagem. Naquela correlação de forças, tinha algum tipo de espaço para alguns colocarem coisas diferentes. Bom, em cima disso, o governo hoje está falando de que ele vai intensificar o contrato de trabalhadores via regime CLT. A questão do governo é ter funcionários para responder a determinadas necessidades pontuais, ou seja, servir de assessor naquilo que interessa. Então, o que eu estou colocando assim, ó, nós tivemos um trabalho de tentar articular as pessoas nos diversos grupos de trabalho, etc. Foi lá o governo terminou com aquela estrutura. Ele criou uma outra estrutura. Ao criar uma outra estrutura, ele negociou com a turma dele daquela estrutura anterior e botou no comando dessa. E fez a articulação com um partido vigente. Então, essa articulação já tirou 150 pessoas desse trabalho. Então, tu só sobrevive se tu conseguir ser um lambibotas a serviço de um secretário de plantão. Mas tem questões. A questão da mina do Guaíba, a questão do não sei do que, tem questões que se colocam, que estão dentro da cidade e que levam à necessidade da comunidade ter uma expressão. Essa melhora. E o que lhes foi acenado? Que um novo panorama iria se construir. E qual é o novo panorama que foi construído? Nada. Então, esse povo continua revoltado. Ele está revoltado é aquilo que o Márcio colocou. Ele está se dividindo de novo. Há uma técnica muito bem elaborada de procurar os pontos comuns que unificam as pessoas que estão nesse um terço ou que estão dentro apoiando, que estão apoiando o outro candidato, e em cima dessas questões eles procuram pontos comuns e lançam movimentos. Eles estão muito atentos à questão midiática para dizer o que eles querem e puxar para a história partidária, como eles têm controle das instituições. Nós não temos esse controle das instituições, nós não temos controle de nada, nós fazemos parte desse universo que está sendo avaliado. Quando nós falamos em anarquismo, eles estão lá rastreando o que nós estamos dizendo de anarquismo. Quando nós estamos falando de meio ambiente, eles estão rastreando essas coisas. Estão formando senso comum que juntam pessoas de cada um desses segmentos um terço, e formando então a sua posição e puxando isso para essa política da extrema-direita. Então, o que eu estou colocando é que a gente tem que estar atento a isso e está tendo que dar combate nessas coisas. Está tendo que... Sim, é aí que eu coloco a questão da gente se organizar para, de novo, né, nenhuma novidade, de realmente publicar livro, para mostrar o que é o socialismo. Sim, mas... Porque tá uma demanda... Mas o livro... Uma das demandas é... que você falou aí que a direita, a ultradireita está angariando, uma das demandas é por educação, é por ideia política. Essa é uma das demandas. Sim. O que eu queria colocar é que tem questões mais imediatas. A questão mais imediata está na saúde, está na mortalidade infantil, que está no saneamento, está na educação em diversos aspectos, que elas têm que ter respostas, nem que sejam denúncias, tem que ter encaminhamentos mais imediatos. Nós estamos precisando segmentar mais a nossa participação ativa e poder absorver determinadas discussões e dar andamento de discussões nessa segmentação, ou seja, formar uma participação com base em encontros mais seguidos e poder dar resposta a coisas que ocorrem de uma maneira mais seguida. E poder, então, isso que eu estou querendo colocar, a cada momento tem uma discussão nova a nível. Hoje se discute que a educação do país está falida, mas isso já não é novidade. Mas no momento em que foi denunciado que a educação do país está falida, nós tínhamos condições de dar uma resposta, de dizer alguma coisa, de construir alguma coisa. E nós temos que ter o espaço de poder dizer essa alguma coisa. Ou seja, então, segmentar nossa participação é escolher o tema e poder responder. Escolher o tema e poder responder. Escolher o tema em cima daquilo que foi pautado pelas elites e pela própria sociedade civil no confronto. Né? Sim, mas eu pelo menos aqui eu estava sufocado pela esquerda partidária que monopolizava as alternativas. Por exemplo, em 2015 começou a ter um movimento de militarização das escolas.
E eu expus, né, nas assembleias que eu participava de movimento social, que a esquerda tinha que tomar a escola também, antes que os militares tomassem. E aí houve aquelas ocupações de escola em São Paulo que demonstraram a própria falência do sistema. Porque a escola ficou melhor quando você tirou de dentro dela os professores, supervisores, diretor, e só os alunos geriram a escola. Os pais de alunos passaram a participar, os alunos que matavam aula passaram a ficar dentro da escola, as bibliotecas foram colocadas a público, começou a funcionar a escola. Então o que atrapalhava a escola era essa estrutura estatal de cabide de emprego, de professores sem vocação. Aquilo demonstrou a falência do sistema público de ensino. As próprias crianças estavam gerindo melhor a escola do que essa estrutura, que aqui em Minas é ligada à igreja, cabide de emprego, de vereador, e ficam sugando verbas, chega um monte de material para a escola, chega toneladas de livros, que aí já financia editoras, chega antena, chega computadores, chega um monte de coisa. Tudo porque isso gera dinheiro. E a educação mesmo é falida. Então o que aconteceu agora? Militarizou várias escolas. E um movimento que eu tinha começado lá em 2000 e pouco, de recuperar a pedagogia libertária de Juiz de Fora, foi combatido pela esquerda partidária, que acha que a melhor solução é você cooptar essa pedagogia e aplicar dentro do Estado, em uma escola modelo, e não generalizar. Então o que aconteceu foi isso, a esquerda estava monopolizando, estava entupindo. E esses protestos todos que vieram de 2012 até 2013 serviram, acho que, para o povo se libertar desse jugo que estava tendo. Eu sentia. Só que a própria esquerda, nesse conflito, passou aquela lei anti-movimento social da Dilma, desmantelou o grupo anarquista, transformou os fóruns de discussão na internet em locais de desinformação. Ela mesma combateu essa alternativa, ela faliu, a gente está desestruturado. Caiu no colo de quem? Dos conservadores, que agora vão querer recuperar aquela pedagogia medieval, entendeu? Daqui a pouco a mulher só está costurando de novo, cozinhando, não está nem aprendendo a ler. Vão recuperar essa escolástica aí. Isso, tá. Agora a guerra está aberta, na verdade. Então é o momento da gente se reorganizar. Vê bem assim, ó. Vê bem uma coisa assim, ó. Nós tínhamos uma proposta de articular a escola da IT das Américas. Nós não conseguimos nem colocar isso que você está colocando, nós não conseguimos nem criar uma estrutura de divulgação dessa sua denúncia, nem de articulação de pessoas para estruturar um modo contínuo de pessoas que troquem ideias e tomem conhecimento de coisas. A ONU, ela acaba de denunciar a questão da educação no Brasil, e nós não temos nada, não temos nenhum trabalho na internet, podendo dizer assim, olha, nem temos, mas a questão não é ter um trabalho na internet, nós não temos uma rede de comunicação onde a gente possa tentar dar o trabalho e a peça feita. Vamos? Ok. Tem alguém gritando junto. Ô Renato, se você não ouvir agora, eu tô gravando esse áudio aqui, depois eu mando pro e-mail. Estou gravando como ata, até para avisar para todos. Tem umas divergências com as posições do Puig, pelo que eu posso entender. Enfim, eu não entendo muita coisa que ele fala. Mas acho que quando a gente propõe a nossa reorganização a partir das federações municipais, a gente já está apontando para esse aspecto, que é a organização municipal, como a base para a autogestão da comuna. O problema é que a gente tem que desenvolver essa organização. Sim, para mim também o problema, a questão é de desenvolver. Desenvolver o nosso círculo. Essa é a questão. Desenvolver o nosso círculo, a nossa publicação. Então, se as pessoas da saúde estão buscando um norte, quando elas souberem que o SUS é todo organizado com base em autogestão, né? Você vai ver a palavra autogestão lá na Organização da Saúde do Brasil. Se a gente tiver isso colocado, a ponte vai ser fácil de se estabelecer. Assim como se souberem do que aconteceu na revolta da vacina, personagens como o Dr. Fábio Luz e etc. Isso tudo vão ser pontos de comunicação com o público em geral.
Porque esses acadêmicos, eles fazem isso, né? Eles recuperam 1 bilhão de histórias, 1 bilhão de personagens, teses, livros, feiras de livros, palestras, etc. Mas por que isso não reverbera na realidade? Não reverbera. Eu não vejo isso como uma lenha na fogueira do movimento anarquista, nem um pouco. Porque eles não são, eles são falsos. Eles também sempre falsificam essa história. O que a gente faz reverbera assim na população. Pode falar aí, voltando. Eu não fui muito claro no que eu estava dizendo. O que eu estou querendo colocar é que nós temos que ter uma intervenção sistemática em cima de coisas concretas. Coisas concretas que estão afetando a realidade local, nacional, etc. Eu posso me referir, por exemplo, a uma outra. Eu estava me referindo a uma questão de educação. Tem um trabalho da ONU que denuncia o atraso da educação no Brasil. Isso poderia estar, se nós tivéssemos montado uma rede de escolas ou de pessoas que têm a tarefa de passar essa rede adiante, nós poderíamos estar a produzir um vídeo em cima disso, uma discussão, tal, e fazer isso chegar a vários lugares e pegar a contribuição de vários lugares. Esse é o exemplo da questão da educação, mas eu quero colocar um outro exemplo. Agora, 2020, vai acontecer o censo. As pessoas estão obrigadas a responder o censo. Elas vão receber um aviso em casa para responder o censo. Mas o censo manipula informações. E qual é a manipulação que o censo faz? O censo, quando fala em mortalidade infantil, ele confunde o apoio ao nascer com o ato de sobreviver 5 anos. A Organização Mundial da Saúde é de mortalidade infantil de 0 a 5 anos. Então, o indicador basta na apresentação do IBGE. Quando o IBGE está o saneamento que existe nas casas, ele diz que a casa está coletada a uma rede de saneamento, ou não, mas não está dizendo que há tratamento ou não há tratamento. Terceiro ponto, o tratamento, deixa eu terminar, o tratamento especifica a função da coleta do esgoto, que o IBGE mascara quando ele mistura com a coleta pluvial. Então, jogar o saneamento na coleta pluvial é enganar a questão, é mentir. A mesma coisa que quando se discute a questão de se o brasileiro tem condições ou não de alfabetização, existe legislação dentro do país. E na legislação foi aprovada, o movimento social disse que é obrigatório garantir o ensino do primeiro grau, do segundo grau, etc. Mas quando ele vai lá, o IBGE faz o cálculo, ele calcula quantos tem quanto tem até tal série, até a outra série. Então a questão de se o Estado está cumprindo, se a nação está conseguindo se manter alfabetizada, não entra em questão, porque para o Estado, para a ONU, para essas organizações, alfabetização significa saber ler e escrever um bilhete. Então é toda uma questão que tu tem que estar polemizando e polarizando em cima. Eu estou dizendo assim, tu tem o sistema Sidra lá no IBGE, que ele ajuda a mascarar essas questões da educação. Pode não ser essa a intenção dos técnicos, mas ela existe e alguém tem que estar pontuando as diferenças. A mesma coisa na questão do saneamento, a mesma coisa na questão salarial. Na questão salarial, não está claro para ninguém que o país inteiro tem uma renda média per capita de no máximo 2 salários mínimos e alguma coisa. Não está claro isso. Eles contam a mortalidade de 5 anos para frente. Não, eles contam só até um ano, no nascer, ou até um ano. Eles seriam obrigados a contar até 5 anos, porque se o indivíduo vai sobreviver amanhã, depois da manhã, depois da manhã. Até os 5 anos. Até os 5 anos. Não, Então, o contato... São questões que a gente vai... Tecnicamente deveria ser... Renato caiu aqui, mas o contato entre as sessões seria nesse sentido. Porque aqui eu nunca tive em Minas Gerais alguém que tivesse com esses questionamentos, por exemplo, das metas da ONU e tudo mais. Isso eu peguei justamente do Rio Grande do Sul, para poder ver aqui o que está acontecendo, se tem algum fórum de discussão nesse sentido. Então isso recai assim, tudo vai caminhar para o mesmo vértice, né? Que é a nossa organização interna, que vai caminhar também para um só ponto, que é a comunicação. Isso aí, até no nível internacional, parece que a grande questão é essa. E o resto é trabalho, né? É suor.
Que ok, identificar em cada local onde estão tendo essas discussões, por exemplo, sobre a saúde pública. Isso é de interesse geral. Ninguém vai se contrapor isso não é indigno. Agora, se você ficar num fórum de internet, discutindo como que você vai quebrar a vidraça do banco, né, querer amarrar uma camisa na cabeça, e o outro ficar recuperando alguma história obscura, falando que a anarquia é bagunça, é violência, aí a gente não vai caminhar para lugar nenhum. Nesses fóruns de comunicação aí não valem nada. A gente tem que se estruturar. Sim, falar da realidade deles, eles não querem. Porque o que eu imagino é que todo anarquista brasileiro nós hoje temos uma proposta, campe sua luta, mas não há comunicação entre. Nós temos uma proposta dentro da COB de organizar um observatório social alimentado por uma rede de observatórios social alimentado por diversos observatórios, quer dizer, e cada sessão ela procure contribuir a analisar aspectos da realidade social local. Então, esse observatório da realidade da social local vai permitir que a gente possa ter um contraponto àquelas coisas oficiais que são colocadas. E é importante que se registre essas coisas, essa questão. Eu vou pôr aqui na... Ou seja, acompanhar a invasão de uma terra, acompanhar... Alô? Pode falar, eu tô escrevendo aqui, pode falar. Porque eu tô vendo que se encaixa. Não. Os observatórios sociais, eles se encaixam, porque se você tem, vamos pôr aqui, Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul, 3 observatórios sociais, tá? E a gente cria aí um programa mensal que seja, pra gente juntar um domingo e ficar 4 horas relatando isso publicamente. É uma coisa pro público. Seria... Então, ver se você concorda de juntar a proposta de um jornal nacional com os observatórios sociais. Uma reunião dos observatórios sociais que seja pública. Que aí a gente já coloca, ao mesmo tempo, nosso diagnóstico, nossa análise de conjuntura, nossas propostas, e a gente vai ter um alcance de comunicação. Até para outras pessoas se juntarem, relatarem outros movimentos que estejam acontecendo. Né, a gente acendeu uma tocha. A nossa ideia é estimular os militantes a criarem observatórios nas suas realidades específicas de sobrevivência, pautar uma organização nesse estilo. Ou seja, que a gente receba faça intercâmbio dessas informações. O que eu vejo a periodicidade é fundamental para encontrar, mas também o trabalho. O que eu vejo é que a organização básica, o ponto de origem tem que ser um Sindivários por cada cidade, ou porque não a comuna, né, as comunas, semente de comuna, que é um Sindivários de cada cidade, e a federação. E caso tenha um indivíduo isolado, que já se cria a estrutura de um Sindivários na cidade dele, e uma federação estadual para se filiar à COB, e nesse meio, nesse pacto federativo, a gente estabeleça essa comunicação, porque uma pessoa é capaz de observar os movimentos sociais da sua região. Então, o órgão básico seria o Sindivários, em anexo, um observatório social. E isso a gente só vai estar recolocando a antiga proposta de você fazer relatórios sociais e enviar para os congressos nacionais. Sempre foi assim. Sempre foi assim que funcionou a COB. A gente só está atualizando para o século XXI, para um método mais natural, de acordo com a comunicação atual. Então, dentro da proposta da criação do Sindivários, um órgão de observatório social. O Renato falou que não está entendendo nada. Ok, vou falar com ele aqui. Não está entendendo nada porque ele participou. Porque depois te envio o áudio. Qual é o e-mail? O cara que esteve aqui me perguntou de novo: tem alguém aqui na minha região para mim poder criar um Sindivários, tal? Quer dizer, cria. É que tá, eles não acreditam que eles podem fazer sozinho, que nem ele tá falando ali. Ele é a mina dele. Ele é a mina dele. Tentando ouvir. Não, eu estou chamando o áudio. Vamos pensar que se isso fosse feito dentro mesmo da COB, da Forgs,
sob o nosso título, o nosso guarda-chuva, a nossa publicação, isso estaria protegido de todos esses ventos de mudanças políticas, de humores, de cooptação, de proibição de publicação. Então, se o ambiente político-social tem liberdade de associação, de publicação, de expressão, talvez seja um meio mais sólido se a gente reforçar os nossos próprios meios. O que eu acho que não sei, né? Nunca pensei sobre isso. Se impediria de participar também das discussões amplas. Eu acho que nós vamos precisar de um provedor. Nós precisamos de um provedor e não pode ser uma nuvem do Google, um Drive. Quem é que pode ser nosso provedor? Tem que deixar uma base de dados disponível, à medida que nem essa base de dados das eleições, nós temos uma base de dados específica em relação às eleições. Ela deveria estar disponível para qualquer um entrar ali dentro e dar uma olhada. Mas ela está necessitando de um trabalho em cima, um retrabalho. Mas, em princípio, precisa um endereço no qual a gente possa colocar os trabalhos prontos. Quer dizer, os observatórios fazem trabalhos, vão colocar os trabalhos aonde? Para serem acessados como? Blog é suficiente? Como é que funciona isso? Vamos pegar esse caso aí da grande mídia, né? A Jovem Pan, ela recebe dinheiro provavelmente do Estado, talvez de banco, talvez de dinheiro lavado de tráfico de drogas, através da indústria musical. E esse dinheiro permite a contratação de jornalistas e vão fazer uma reunião de pauta, definir o que vai ser falado na reunião, de acordo com o que o patrão lá da empresa mandar. E ali eles vão publicar na internet mesmo, pública, meio de propagação normal, físico, no YouTube, sei lá onde, no Facebook. E é isso que está atingindo hoje o pessoal que vai trabalhar em Porto Alegre e volta para Gravataí, no ônibus. Então eu acho que a gente tem que fazer algo semelhante. Nos organizar, não de maneira hierárquica, muito menos fazendo uma empresa, não uma empresa, não é isso. É uma associação, uma federação, e seguir exatamente o que está no nosso estatuto. Acho que é simples. Atingir o cidadão comum. Eu quero chamar a atenção mais de uma coisa. Eu só estou observando aqui o termo observatório social. É um termo que intencionalmente a gente adotou, mas do ponto de vista institucional no país existe um observatório social que junta empresas dentro de um objetivo comum, que se chama observatório social também. Eu acho que esse é o observatório social do Brasil. Quero chamar a atenção que isso já é um nome com algum tipo de problema. Tem 500 mil resultados aqui. Uma prática. No Google, 500 mil resultados, eu pus observatório social entre aspas, né? Que aí você pega o termo, só busca o termo exato, tem 500 mil. Sim. Mas eu vou ver isso, ver qual servidor que pode ser usado, como vou redigir um projeto, pegar a parte técnica também, pegar a partir ali da base de acordo. Sim. E desenvolver até chegar à parte técnica de como usar isso. E vai funcionar como uma proposta da FOM para a FOGS aprovar e a FOSP já está pré-aprovado, né? E botar em prática esse projeto.
redigir na forma de um projeto escrito. E aí é para usar os meios comuns, porque é publicar, é tornar público, é propagar. Então não precisa ser secreto, não precisa ser nada disso. Então no público quem protege a gente vai ser o grande Leviatã do Estado mesmo. A gente está incluído no contrato social brasileiro. A gente não é uma organização alienígena no Brasil. Nós somos uma associação digna. Então a gente está protegido pelo Leviatã brasileiro mesmo. Por enquanto, né? O Brasil é um lugar instável. Não estou também sendo tão ingênuo assim. Eduardo, na segunda metade dos anos 70, nós estávamos, enquanto sindicato bancário, enquanto grupo de oposição que se articulava dentro da Federação dos Bancários e em razão de derrubar aquela intervenção do sindicato bancário, nós tínhamos também um ponto em comum, que era organizar no Brasil um Departamento Nacional de Estatística. A gente propunha estatística das condições do trabalho. Então, aquilo que hoje é conhecido como DIEESE já é uma proposta histórica que a gente levou lá atrás. Só que hoje é controlado, claro, por esses partidos que controlam esses sindicatos. Mas essa ideia de observatório, essa ideia de trabalhar dados estatísticos, já estava lá no nosso movimento bancário. Tá? E a gente trabalhou naquele sentido lá. E o sindicato, naquele momento, incorporou isso. Quer dizer, os trabalhadores que fizeram frente do sindicato incorporaram essa proposta, que hoje se tornou o DIEESE. Então, se a gente entrar hoje no DIEESE, tem todo um material independente ali que interessa, de certa forma, em algumas coisas também. Sim, eu vejo uma vez já meti a mão que a pasta social do Estado é toda criada a partir da população e depois apropriada pelo órgão estatal, né, que criou essa pasta. Eu tenho aqui a Constituição da República, da Primeira República do Brasil. Ela é muito fininha, é uma finura, tipo é uma brochura de tão fina. Ela define a divisão dos 3 poderes, legislativo, judiciário e executivo, e só praticamente. Então não existe um capítulo de legislação social dentro da Constituição da República Brasileira, da primeira. Essa pasta social foi resultado do Getúlio Vargas, do que ele roubou, né? Ele roubou e transformou em pasta social. Isso foi crescendo. E é claro, no fim do dia você vai querer o quê? Ter um movimento social perfeito e libertário, ou você vai querer efetivamente realizar as coisas, né? Você precisa de estatística. Você, no meio de uma ditadura, vai fazer o quê? Vai reativar a COB ou vai fazer no DIEESE? Você precisa de escola, você vai boicotar a escola estadual ou e tentar construir uma escola moderna? Entendeu? Claro que a realidade ela sobrepõe a perfeição organizativa. O meu ponto é que talvez agora esteja abrindo uma janela para a gente retomar a organização mais perfeita mesmo, do jeito que é. Até porque eu tô prevendo aí na minha bola de cristal uns 8 anos de liberalismo ferrenho, que vai deixar muito fraco os órgãos sociais que foram apropriados pelo Estado. Isso eu vejo como oportunidade de fazer crescer os órgãos sociais não estatais, né? O socialismo libertário. Uhum. Só para corroborar o que você está dizendo aí,
O raciocínio é que lá em 67, 68, o governo baixou uma diretriz que era de retirar das bibliotecas todos aqueles livros que haviam sido escritos antes de 1964. Quer dizer, a nossa manifestação lá no curso da noite, dentro da periferia da cidade, foi de contestar a ação no colégio que a gente estava trabalhando. E foi fazer uma feira do livro lá dentro, distribuindo os livros e material, etc. Mas a ditadura foi lá e retirou os livros da biblioteca. Eu vivi isso levou para a biblioteca, Eu vivi isso na democracia. Em 2006, mais ou menos, a biblioteca da Universidade Federal de Juiz de Fora era aberta, né? Você entrava, pegava o livro. Aí foi contratada no departamento de História uma professora da Unicamp, trotskista. Chegou em Juiz de Fora e promoveu uma reforma na biblioteca. Ela fechou a biblioteca de modo que os estudantes não pudessem transitar entre as estantes de livro, só fazer busca pelo computador. E as bibliotecas setoriais, né, de cada instituto foram fechadas. Várias, principalmente o de ciências humanas e sociais e filosofia. Ao mesmo tempo que ela promoveu o descarte de diversos livros. Tipo aquele livro de geografia, Geografia, isso serve para fazer a guerra. E livros do Edgar Rodrigues também. Então isso aconteceu agora, 2006, governo PT. E toda hora eu coloco essa questão e todo mundo finge que não está acontecendo nada. A biblioteca simplesmente você não pode transitar entre as estantes. E corrobora com aquele outro papo ali que a gente estava antes ali, sobre demonstrar que na época que os caras no Rio de Janeiro estavam procurando aquela discussão de Facebook, os caras estavam procurando quem é que estava organizando todas essas manifestações do Brasil. Era o tal de Bakunin. Que a polícia... Bakunin, suspeito. Os burros da polícia chegaram a essa conclusão. Ah, mas tem um cara chamado Bakunin. A gente tem que achar esse cara. Quem é esse cara? Entendeu? Nessa época aí, foi a época da Dilma e do Lula. Não foi agora. Agora estão os caras da direita em poder. E tu não ouve falar de toda essa perseguição. E a perseguição que eu estou dizendo foi na época da Dilma e do Lula. E ainda aquela hora que falou sobre a criação das medidas ali, medidas antiterrorismo ali, né? Foi no governo deles. Claro, caiu no colo dos caras agora, né, da direita. Eles vão aperfeiçoar isso. Já estão estudando isso, né? Já estão de uma forma de aperfeiçoar. Claro, mas de aperfeiçoar as ideias dos caras da esquerda, né? Do Lula e da Dilma. Pô, a mulher participou daquela vanguarda, sei lá do que lá, revolucionária, sei lá do que. Sim, por isso ela que é um... familiarizada com esse mundo. Aí me faz uma merda dessa. Foda, né? É por isso que eu tô encampando essa proposta pra gente descolar de quem for o alvo dessa lei. Porque essa lei vai visar quem quer desestabilizar politicamente com arruaça pra criar meio de tomar essas disputas de poder de partido. E eu não tô vendo nada disso aqui na nossa organização. Eu não tô vendo essa finalidade. Então, quanto mais a gente ser público agora, quanto mais isso ficar claro, mais a gente vai estar ileso dessa legislação bizarra aí. Quem vai ser atingido vai ser esses antifa meio tigela. Se também tiver manifestação que eu acho que não vai bombar nada agora. Na minha bola de cristal aqui eu não tô prevendo grandes manifestações no Brasil. Não tô. Acho que vai ser tudo fogo de palha.
Hoje eu tô cada vez mais, como é que eu vou dizer? Eu tô mais fechando com essa ideia aí mesmo, de que antigamente tinha um cara, antigamente não, é um cara da FAG aqui, que trabalha nos Correios aqui, entendeu? Que é um tal de Mongol aqui. Mongol Silverovski, é o apelido dele nas redes sociais. O cara é da FAG. Vários vídeos e debates da FAG, ele tá sempre lá. Ele é um cara que pregava aqui na década de 90, ele pregava solução armada. Só guerra armada, tem que ter uma guerra, tem que ter uma revolução armada. Tipo, ele é o cara que tá junto com a FAG, tá junto com... Eles esquentam aqui quando houve a invasão aqui da polícia na FAG, tinha gente da FAG dentro da página do PCdoB, e os caras conversando numa boa entre eles. PCdoB, FAG, tinha um tal de Bocha, que é um cara que eu conheci da FAG, tava lá, tipo, pedindo apoio, solicitação de apoio ao PCdoB, na página do PCdoB. E todo mundo bem feliz lá, entendeu? Então eu fecho com essa ideia aí, cara. Hoje, claro, antigamente eu era menos esclarecido. Eu achava que naquela época pedir revolução armada e anarquismo era a mesma coisa. Não é? Hoje o cara vê que não é uma coisa bem distinta uma coisa da outra. O anarquismo quer construir coisas, quer autogestão, construir a partir dos trabalhadores. O mesmo que ocorreu na Revolução Espanhola. Né? E o Diego Abad Santiago falava que os anarquistas só colocaram no papel, né? Mas quem ia coletivizar tudo era o povo, eram as pessoas. No Brasil a gente não teve Eu escrevi só. No Brasil a gente não teve uma experiência semelhante do movimento anarquista, que ele não se organizou nunca enquanto algo parecido dentro da República, né? Uma tendência anárquica dentro da República, disputando com a monarquia, como é a realidade política na Espanha, onde você já tinha uma tradição de guerras civis entre as tendências monárquicas. Tinha muitas, chamava guerras civis, esse nome vem daí, disputa entre carlistas e não sei mais o que. E aqui no Brasil não, é uma coisa totalmente diferente. A gente vem desde os índios, né, que são a base, quilombos, e as organizações de ofício, que o santo, sei lá, você é marceneiro, era o santo não sei o que. Organizações de ofícios religiosas. Quando veio a República, você não precisava mais dessa fachada, vieram as associações de ajuda mútua mesmo, beneficentes e tudo mais. E a anarquia no Brasil a anarquia no Brasil foi introduzida pelo governo, por um governo monárquico imperial, naquela colônia lá de Joinville. Trouxeram um anarquista, né, o Dr. Muri. E a ideia era fazer colônias anarquistas do lado dos senhores de escravo para acabar com a escravidão. Para acabar com a escravidão e introduzir o trabalho livre. Oi? É da colônia Sicília? Não, a colônia de Joinville. Era o sistema societário. Então, eles iam ter... Já estava previsto deles trabalharem e ter um caixa comum. Eles terem uma caixa comum. Não ia ser salário, nem cooperativa, nem divisão. A colônia ia ser desse jeito. Anárquica mesmo. Era comunista, né? A Sicília também foi do mesmo jeito. Não, essa de Joinville não... É do Saí, né? Que eles Saí. Virou Joinville. Então a nossa realidade do movimento anarquista aqui é muito diferente. Teve a colônia Sicília, que entre outras funções era modernizar a agricultura. Então eu vejo hoje aí campanhas contra o agronegócio e contrapondo uma agricultura primitiva, quando na verdade a anarquia prega a cultura racional,
a aplicação racional do conhecimento agrícola. Inclusive trator, seleção de semente. E obviamente que naturalmente está incluído aí a ecologia, a parte dessa consciência, né, ecológica, claro. Seria natural, faz parte de você raciocinar antes de plantar. Então, eu acho que na Espanha foi assim também durante a Revolução Espanhola. A modernização agrícola aconteceu durante a Revolução, não sei muito bem. Mas eu creio que sim, que os insumos agrícolas, fertilizantes foram usados principalmente nessa época revolucionária. Porque os outros setores tendem a fazer aquela cultura baseada no suor, né? O suor que fertiliza a terra e tudo mais. Então o nosso auge aqui foi na organização dos trabalhadores mesmo, nos direitos sociais, na educação, na construção da ajuda mútua, no combate à miséria. A gente não teve uma coisa de fazer uma milícia armada exatamente para conseguir uma anarquia dentro. Não foi a nossa realidade, a gente não teve casos assim. A anarquia aqui, ela floresceu na luz do dia. Um cara que entrou... Só uma coisa aí, Eduardo. Pode falar. Com o Face aberto não estava aberto no modo anônimo. Entraram 208 ou 204 rastreadores do Google. Eu passei o Tecliner agora, né? E encontrei 200 e poucos rastreadores do Tecliner. Que vem com o Google em cima da página do Face que estava aberta, né? É um presente que a gente recebe junto com o Face. Tanto que essa estratégia que eu estou propondo é para acabar com isso, porque vai entrar dentro daqui da parte de propagar, né? Meios de propaganda conhecidos e publicar, né? Publicar informações. Então você fazer essa comunicação pública, você já vai estar pública, não vai ter o que ser grampeado. Porque se a gente for lutar essa luta tecnológica, vamos perder. Esse pessoal moderninho aí, por exemplo, aqui de Belo Horizonte, eles ficam fazendo coisa no Rise Up, né? E naquela casa invisível, não sei o que, se acham muito moderninhos, né? Todo hacker. Cara, aquilo ali pra mim é tipo Marapuca, entendeu? Eles se reúnem ali, aqui estamos seguros, ninguém vai ver. E a própria coisa já é um sinal, entendeu? Nada... É o Houdini, entendeu? Não existe cadeado que você não existe cadeado que você não tenha chave. O elemento humano é sempre corruptível também. Então, eu acho que uma estratégia mais inteligente de lidar com isso é entrar nessa parte da propaganda. Eu lembro que a gente fazia, por exemplo, publicação aqui na parede, né, pregando greve, e logo a Polícia Civil fazia uma greve, então aconteceu isso aqui. Eu me lembro que você falou sobre isso. Porque acabava que a Polícia Civil ficava meio no caminho, né? Então, de onde a gente fazia as propagandas, no bairro e tudo mais. A Polícia Militar está a fim de fazer até aqui no Rio Grande do Sul. Estão a fim de fazer uma parada. Só que como para eles é proibido, né? Para a Polícia Civil é liberado. Mas eles estão fomentando uma paralisação aqui. Mas aqui em Porto Alegre foi preso na outra que fizeram, anos atrás. Foi uma meia dúzia preso dos caras que organizaram na surdina, né? Escondido. Mas os caras descobriram os caras, né? Rastrearam os caras foram presos. Ficaram um tempão sem manifestar a vontade de fazer outro que estão fazendo agora, né? Mas é os caras da Brigada Militar, né, no caso. Mas
uma ideia que não vai para frente. Nem sei se dá para considerar esses caras trabalhadores. Né? Assim, Fica essa questão no ar, né? Claro que a gente está caminhando para uma sociedade orwelliana mesmo, de vigilância, e o computador é para isso. Mas é uma faca de dois gumes, né? Também. Sim. Pega aí, a greve dos caminhoneiros foi toda feita no WhatsApp. Parece que eles estão comentando uma outra. Uma paralisação grande dos caminhoneiros. Acho que não vai ter. Pra esses dias. Acho que não. Eu acho que não? Acho que não vai ter. Não tô vendo. Na minha bola de cristal aqui, eu não tô vendo. Não sei. Eu vi uns rumores há umas semanas atrás. Acho que vai ter muito esperneio, entendeu? Muito movimento que vai tentar. Tipo esse dos estudantes agora no início do ano, que lá no Rio queimaram ônibus, né? Com a bandeira da Palestina e tentaram fazer um auê, cara, mas algumas coisas não dá pra você prever, nem controlar, nem manipular. Você achar que vai replicar que o 2013 é um método que você pode replicar quando você quiser, onde você quiser, isso o Max Weber já percebeu que isso não dá. A ciência social não é assim que funciona. Não é uma ciência que você pega a sociedade, faz um experimento e replica ele. A ciência social é para você analisar um acontecimento, ver os elementos que estão ali presentes, né? Ver as forças sociais que estão atuando, para você poder pensar sobre aquilo, teorizar. Mas não é que você está captando a realidade, muito menos que você vai conseguir forjar um movimento. Porque tem desconfiança que esse movimento do Chile seja isso, seja uma aplicação do 2013 brasileiro ao Chile, com a mesma função de criar um fenômeno semelhante, mas eu duvido. Eu acho que isso já é loucura. É loucura. Essas pessoas que gostam de poder, igual o John Lennon falava, são loucas. Diz uma forma, tá falando de uma forma forçada, né? Sim, forçar mesmo. Não é uma coisa que saiu espontânea, né? Igual essas pesquisas estão sendo feitas para identificar o que o cidadão está insatisfeito. E aí você forja esses presidentes, tipo Bolsonaro, Trump, ou aquele da Inglaterra, né, através da insatisfação do povo. Você consegue votos aí pesquisando nas redes sociais, né, as tendências, as reclamações, e você faz uma plataforma de governo baseado naquilo. Isso só funciona porque é real. As pessoas estão insatisfeitas. Tipo lá com a União Europeia, né, no caso da Inglaterra. Sim. Se não tivessem satisfeitos, não ia ter como. Então essa manipulação é mais ou menos manipulação. Na verdade, você está juntando tendências, pessoas que talvez estariam dispersas sem ter essa. Se não houvesse redes sociais, né, comunicação. Uhum.